brilho, equilíbrio e ação. Hoje quero te contar uma história que aconteceu comigo. Quando a minha filha era pequenininha, ela estudava numa escolinha e ela estava naquela série depois do prezinho, antes do primeiro ano. Então ela era, entre os pequenininhos, ela era da turma dos grandes. E aí eu fui fazer uma palestra lá na escola dela sobre o Papa-Pílulas, que é aquela caixa para colocar medicamentos que tem nas farmácias. Quando o medicamento vence, as pessoas levam lá na farmácia para não jogar fora no lixeiro, para não contaminar os rios, para não contaminar a terra com o resto de medicamento. Então você leva lá na farmácia e a farmácia dá o destino correto, que são aterros sanitários. Então a farmácia já tem esse processo de mandar tudo para o aterro sanitário. Então você não pode jogar medicamento em casa. Então eu fui dar essa palestra lá na escolinha dela e ela estava muito feliz. E quando chegou a hora da palestra, eu estava lá na frente já com o microfone na mão, as turminhas foram entrando no auditório da escola, eles foram sentando e como ela era das turmas, entre os menores ela era da turma dos maiorzinhos, ela sentou lá atrás. E quando ela me viu, ela ficou muito feliz e ficou toda agitada e mostrava para as coleguinhas, é minha mãe, e eu lá na frente toda feliz, ai, a minha filha. Na hora de começar a palestra, eu peguei o microfone assim e eu ficava dando tchau para ela. E na hora de começar a palestra, eu segurando o microfone, eu fui fazer um coração para ela. E tentei fazer o coração assim, segurando o microfone, tentei fazer o coração e não me acertei. Então o coração ficou só assim, ó. Queria mandar um coração para ela ficar feliz. Eu tava vendo a alegria dela de me ver ali e ela toda eufórica contando para os amiguinhos. Quando eu fiz o coração, segurando o microfone, ela sentou, ficou quietinha e eu vi a carinha de braba dela, passou a palestra inteira assim. E eu lá na frente pensando, o que será que aconteceu com a minha pequena? Por que ela ficou tão chateadinha? Por que ela ficou com aquela carinha? E aí aconteceu a palestra, eu explicando para os aluninhos, para eles explicarem em casa para os pais. Então, uma palestra bastante divertida, que era para as crianças, deu tudo certo. E ao final da palestra, as crianças foram saindo junto com os professores e foram para suas salinhas. Eu fiquei ali, terminei as coisas que precisava e depois fui lá na salinha buscá-la para a gente ir para casa. Quando entramos no carro, ela estava tão chateada, mas ela estava tão chateada. E aí eu quis saber, porque a curiosidade estava me matando, filha, mas o que aconteceu? Por que tu ficou tão chateada na palestra da mãe? E ela, o quê? A senhora não sabe? Mãe, eu tava tão feliz, eu tava mostrando para os meus amigos que a minha mãe tava lá na frente, eu tava tão feliz e a senhora me faz um C de senta. Gente, eu não sabia se eu ria, eu não sabia se eu pegava ela no colo, se eu enchia ela de beijo. Ela não era alfabetizada ainda. Na hora que eu tentei fazer um coração para ela lá no fundão recebeu um C de senta. Cada uma no seu momento, percebe? Eu tô contando essa historinha para que você saiba que às vezes você tá fazendo uma coisa tão legal para a pessoa, eu tava mandando um coração para ela. E ela tava em outro momento. Ela estava vindo com os amigos dela, com os professores. Normalmente os professores determinam as coisas. Então, no sentimento dela, ela estava recebendo uma advertência. Porque no momento dela, ela estava acostumada a receber advertências. E eu estava em outro momento, na escola da minha filha, que eu nunca ia assim, ainda mais como palestrante. Estava vendo a minha pequena lá de uniforme junto com os amiguinhos dela. Então eu estava nesse momento coração e ela estava no momento C de sentar. Então entenda aí, muitas vezes aquilo que você fala não é aquilo que a pessoa recebe. Às vezes você mandou uma informação e ela recebeu outra completamente diferente. Então, na hora que você for se comunicar com alguém, pensa bem, talvez você esteja mandando um coração e a pessoa esteja recebendo um C de senta.
Ô, gente, senta com S, tá? É porque a minha pequenininha não era alfabetizada na época. Mas serve para você lembrar. E às vezes você quer dar uma advertência, só que às vezes você fica andando tanto pelos lados que você mandou um C de senta tão suave que a pessoa recebeu um coração. A comunicação, ela é muito importante. Você precisa saber se a pessoa realmente entendeu o que você queria passar, porque senão você vai estar envolto em muitas confusões. Muitas confusões na vida da gente são exatamente por esse motivo, porque de um lado saiu uma coisa, mas o outro lado recebeu outra, e a mesma frase, sabe? Então pense bem, na hora de se comunicar, tenha clareza no que você quer falar. Você precisa ser claro. Você precisa ver se a outra pessoa entendeu o que você passou. E você precisa ter esse raciocínio de que é capaz de que a informação chegue do outro lado de maneira diferente. Então, se você quer dar uma advertência, seja claro na advertência. Não fica floreando demais. Não fica andando mundos e mundos que a pessoa não vai entender. Fale exatamente o que você quer, mas não precisa desmontar a pessoa com raiva. O que você precisa é, antes de falar, decida o que realmente você quer. Porque às vezes a gente está ali falando, não sabe nem direito o que quer. Às vezes a gente até muda de ideia na hora que está falando. Então, se é uma conversa difícil, se você precisa decidir alguma coisa com alguém, primeiro pense exatamente o que você quer. Depois, se preciso for, escreva. Eu costumo escrever. Depois desse exemplo, eu costumo escrever. Será que a pessoa vai entender mesmo o que eu estou passando? E depois da conversa, avalie se ela entendeu mesmo. Você não vai perguntar para ela, entendeu? Entendeu? Dá até uma raiva, né? Você vai perguntar para ela de uma maneira mais sutil. Bom, eu estava falando disso, disso e disso, o que você acha? Daí você pergunta o que ela acha para ver, para você avaliar se ela entendeu ou não. Por exemplo, se eu perguntasse para minha pequenininha, você gostou do coração que eu te mandei? Ela ia responder, eu não recebi coração, mãe, eu recebi um C de senta. Você já ia saber que deu errado a conversa. Então, fica a dica, tá? Para viver melhor, você precisa aprender a se comunicar melhor. Não é gritar, não é impor a tua fala, não é florear demais a ponto de a pessoa nem entender o que você está falando. É ser clara, colocar as coisas como você quer que aconteçam e esperar do outro a resposta. Não adianta você só impor, você precisa que o outro responda também. E a mesma coisa vale quando você está ouvindo uma coisa. Será que o que a pessoa falou era um C de senta mesmo? Ou era um coração que ela estava te mandando? Quando você for a ouvinte, saiba que você também pode ter entendido errado. Pergunte para a pessoa o que ela quis dizer com isso. Pergunte se era isso mesmo que você entendeu que ela queria te passar. Ah, isso vai te aliviar tanto. Isso vai melhorar tanto os teus relacionamentos. Entendeu? Vamos viver melhor? Comunique-se melhor que a tua vida melhora, criatura.